Boa tarde, caríssimos irmãos do Jardim das IPs, amados. Enquanto eu ia iniciar esse trabalho agora, Catequese Renovada, eu recebi um telefonema de uma pessoa que reside aqui no meu bairro, e convidando, no caso, a minha esposa, né, que ela faz parte daquele grupo que é Nossa Senhora de Hohenstasten, desculpe, mas eu acho que o nome é esse. Então, como é que funciona, né? Eles têm a imagem de Nossa Senhora, né, acompanhada de um caderno de orações e uma relação de todos os membros, os que tomam parte. E durante o mês, aquela imagem, uma espécie de um santuário de madeira, percorre as residências, ou seja, a casa de cada um dos inscritos, né? E eu recebi o telefonema exatamente avisando que hoje é o dia do encerramento, né, do mês. Aí é uma confraternização. Eu estava me lembrando, e eu já havia pensado nisso, por que nós não implantarmos também aí no Jardim dos IPs essa prática? Fica a ideia, fica a sugestão, e se desejarem conversar sobre isso, domingo, após a missa, nós poderemos falar, ok? Mas, amados, eu então quero agora conversar com todos vocês sobre Catequese Renovada e vou compartilhar um fórum, né, onde eu escolhi as respostas de pessoas que fazem parte. Então eu vou começar para o tema o tema é o maior desafio para o catequista. Então, Maria do Carmo Brito Pereira, em 28 de maio, ela escreve assim, ela diz que o maior desafio que ela encontra na catequese é o desinteresse dos pais ao aprendizado dos filhos. E diz que na paróquia dela, eles visitam as famílias e procuram conhecer de perto o ambiente familiar. Convidam-os para uma reunião mensal em um ambiente de catequese. Então, usando uma dinâmica, com isso nós procuramos aos poucos catequizar. Olha, vejam que esse depoimento é importantíssimo, né? A visita familiar. Agora, a dinâmica que ela aqui se refere. Dinâmica é ação. Dinâmica é ação. Dínamo, força, coragem. Então, a criatividade é que vai nos levar a esse dinamismo, essa dinâmica, né? Quais seriam essas dinâmicas? Ora, existem então muitas ideias. O importante é a gente se antecipar, né? E jogar aquela semente, né? Aquela ideia, a fim de que ela possa brotar e possa germinar. Então, a dinâmica sempre começa com 2 ou mais. Não nos preocupemos com com quantidade, grande número de pessoas. Porque diz assim as palavras do Senhor: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei presente. Então, o ideal, é verdade, que uma dinâmica ela tenha pelo menos, digamos assim, 4 pessoas, 6 pessoas, né? Isso para começar. E é claro que à medida que o número cresce, vai exigir mais esforço, mais trabalho, vai exigir então um trabalho de equipe. De início, o grupo sendo pequeno, um coordenador consegue, na minha visão, consegue conduzir muito bem, tá certo?
E eu sei que entre vocês existem pessoas com essa capacidade. Então, a dinâmica vai consistir em, primeiramente, reúnem-se, né? Devem, por exemplo, iniciar com cânticos. Existem cânticos indicados naquele livrinho de orações, louvemos o Senhor, para os tipos de oração. Existem cânticos para a Santa Missa, existem cânticos para os grupos de oração, grupos de reflexão, e aí a gente faz o coordenador faz uma seleção prévia, aí de início. Primeiramente, sempre a saudação trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Por exemplo, enquanto falo aqui, eu me lembro aquele cântico estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando estamos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Muito lindo este canto, porque o Espírito Santo de Deus, ele age como quer, quando quer e da maneira que ele quer, né? Então o Espírito Santo, ele tem na linguagem hebraica é o ruar, é o Espírito de Deus, é o vem, ruar. Então o Espírito Santo vem e ele então opera maravilhas. Então comecem cantando. Depois é só aquele que vai coordenar levar uma pequena pauta para ele, se esquecer, dar uma olhadinha rapidinho e ver o que deve, quais são os pontos a prosseguir. Por exemplo, início, cânticos, né? Aí houve os cânticos, aí ele já determinou um tempo, tantos minutos para uma apresentação. Aí cada um dos presentes, isso num círculo, né? Sempre em um círculo. Cada um dos presentes vai se apresentando, dizendo o nome, onde mora, o que faz, se é solteiro, se é casado, enfim, aí o coordenador que vai colocando as regras, né? Terceiro, feito isso, então podemos fazer a leitura de um texto bíblico do Novo Testamento, por exemplo, né? Do Novo Testamento. Faz uma leitura do Novo Testamento e em seguida uma breve reflexão. Aquele que vai fazer a reflexão da leitura, terminado a leitura, né? Ele procura ler com a voz, em voz bem imposta, né? Alto e em bom som, de preferência com a Bíblia de caixas grande. Eu vou providenciar uma Bíblia, já estou pensando eu já sei de uma Bíblia que é muito bom para as pessoas que têm deficiência visual. Bem, feito isso, ele faz uma reflexão e em seguida faculta a palavra, né, a todos. E aí, por uma questão de ordem, ele determina o tempo de cada um. Porque numa reunião é muito importante que exista a organização para que possamos colher os frutos, né, daquela reunião. No caso de uma reunião com fins de aprimorar a nossa espiritualidade. Mas isso também se aplica em quaisquer reuniões, como por exemplo da Associação de Moradores. Então isso é importantíssimo. Então mais adiante nós voltamos a esse assunto e vamos então sugerir outras dinâmicas, né? Mas vamos dar continuidade. Então, em resposta, em contribuição para o tema ou a pergunta, né? O maior desafio para o catequista. Aí diz assim, Maria Silva, ela diz que a catequese precisa se renovar constantemente. As paróquias precisam de incentivar essa renovação buscando a aplicação de cursos. Muitos catequistas são despreparados
ou limitados, mas não vejo que sejam porque eles não querem, e sim porque muitos já são de mais idade e por falta de opções, quer dizer, aí faltam operários. Aí diz ainda ela, as aulas de catequese precisam ser dinâmicas e interativas, lúdicas, para que as crianças aprendam se divertindo. Enfim, tem que haver prazer no aprendizado. Senão ficam ali só porque os pais desejam. Primeira comunhão não é diploma. Os pais precisam ter essa consciência. Olha, importantíssima essa contribuição de Maria Silva Fantini Santos. As aulas precisam ser dinâmicas e interativas. Quer dizer, precisam ter alma, ter calor, né? Ter ação e, sobretudo, interativa. Ser interativa. Então, ou seja, que haja a participação de todos, a fim de que não apenas um fale. Ou seja, então, a interação é essa ação, né? O nome já diz, interação, ação em conjunto. Todos estão em interatividade. E lúdicas, quando se trata de crianças, quer dizer, lúdicas, as aulas elas devem ter um tom, devem aparecer, devem se realizar num ambiente lúdico, de brincadeiras, de historinhas infantis, e para que as crianças aprendam se divertindo. Ou seja, quer dizer, nos divertindo também nós aprendemos, né? Então, aí é necessário planejar, tá certo? Então, a catequese só terá êxito se nós estivermos com os olhos atentos a essas realidades, a esses aspectos, né? E tem que haver prazer no aprendizado, porque senão ficam ali só porque os pais desejam. Então, ela coloca até assim, que primeira comunhão não é diploma. E é verdade, a primeira comunhão significa a inserção, né, do catequizando, né? A inserção primeira, por isso primeira comunhão, primeira Eucaristia, né? Aquela intimidade recorrente, ou seja, crescente, permanente, né? Nessa comunhão com o Senhor Jesus. Lembram-se que no momento da consagração, com as santas palavras, né? Jesus ceando com os seus apóstolos, né? Tomou o pão em suas veneráveis mãos e apresentou: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Da mesma forma, depois ele pega o vinho e, com as palavras consacratórias, ele diz: este é o meu sangue, que é derramado por vós para o perdão de todos os pecados. Então, fazer isto em minha memória. Então, a primeira comunhão é o início. É o início que nós não sabemos quando ocorrerá o fim da nossa história. Porque nós sabemos que nós somos parte da história da humanidade. Nós, com o nosso nascimento, inicia-se a nossa trajetória. Aí as etapas sucessivas, né, de crescimento, de aprendizado, até chegarmos, sim, o crescimento no aspecto físico, ou seja, biológico, né? E sobretudo no aspecto da fé, importantíssimo, né? E tem o início. O fim nós não temos certeza, nós não detemos a data de quando a nossa história então terminará. Por isso que a primeira comunhão ela não é um diploma, porque se nós pensarmos a primeira comunhão, o batismo como um diploma, ou seja, falta
algo mais para um entendimento mais abalizado, mais profundo, né? Então é preciso que o catequista tenha esse conhecimento. Bem, vamos avançar um pouquinho para a gente compartilhar aqui os conceitos, né? Os ensinamentos. Então vamos lá. O Paulo Henrique diz assim: a catequese necessita ser uma educação de fé contínua. Olha o que eu falei antes, contínuo, né? Este é um grande desafio para a comunidade de fé. Envolver todas as pastorais, saber que as pessoas precisam da vivência do mistério de Deus. Olha a importância, viu? Saber que todas as pessoas precisam da vivência do mistério de Deus. As famílias necessitam ser evangelizadas. A comunidade pastoral não pode mais ficar só esperando que elas venham para aprender. Tem que ir ao encontro e promover este envolvimento de fé transformadora. Dessa forma, as famílias serão educadas na vida cristã e testemunho, encantamento e transformação social. Amados, olha, essa palavra transformação, ela é repetida, ela aparece constantemente nos ensinamentos da igreja, né? Transformação, quer dizer, após a formação, então o homem, aquele que busca o conhecimento de Deus, ele vai ao mesmo tempo adquirindo a transformação, quer dizer, formar e transformar. Então vamos assim até pensar na palavra conversão, ou seja, por que transformar é importante? Porque nós, homens, nós somos inseridos num contexto social, certo? Começamos em nossa família. Cada família, naturalmente, pai e mãe já repassam para os seus filhos, ou não repassam também. O oposto também é verdadeiro, né? Nada para os filhos com relação ao conhecimento de Deus. Então, as consequências a respeito deste não falar sobre Deus, de não vivenciar a fé em Deus, não praticar, poderá trazer as consequências danosas para as famílias e, consequentemente, para as famílias em conjunto, que é a sociedade. Basta nós observarmos o que ocorre nos dias atuais, né? Se pegarmos uma página de jornal, as informações pela imprensa, televisão, facilmente nós percebemos o desornamento, a desordem em que se encontra a sociedade, né? E o que é mais grave ainda, né? A família, que é a célula mãe da sociedade, sob uma forte pressão até de setores, né? Até setores de governo, né? Como o Ministério da Educação, por exemplo, né? Recentemente elaboraram uma cartilha, né? Onde foi objeto de muita controvérsia. Felizmente, me parece que houve uma força maior para conter o avanço dessas cartilhas, né? Onde os adeptos dessa cartilha, né? Principalmente no eixo da moral, né? Estavam, e se salvo engano, né? Existe até projetos de lei, me parece que não foi aprovado, ou ainda encontra-se em discussão, onde abolir o conceito de pai e mãe. Quer dizer, então, certo político, né, ele defendia essa tese, né, argumentando de que
era preciso abolir esse conceito de pai e mãe. Aí citou como o argumento, por exemplo, uma festinha nas escolas, né? Festa do Dia das Mães, Dia dos Pais. E aquele que não tinha, aquele garoto que não tinha pai, os pais eram separados, né? O pai ou mãe, como ficaria a cabecinha daquela criança, observando que todos os seus coleguinhas estavam ali, as professoras reunidas, todo aquele conjunto de pessoas homenageando os pais e as mães, e elas não tinham. Então isso aí foi de uma maneira capciosa que os defensores da união de pessoas do mesmo sexo, né, buscaram para reforçar a tese e convencer de que então se deveria abolir a expressão pai e mãe. Vejam que absurdo, né? Vejam que absurdo e que capciosidade, quer dizer, que malícia se ocultam atrás desses argumentos. Pois bem, então o transformar é exatamente a palavra-chave nesse aspecto, porque a criança, quando ela começa a ser inserida em um contexto social, primeiramente na escola, né? Na creche, até na idade bem, nos primeiros anos de sua idade, a creche ela tem que ir para se socializar, né? Depois de passado a fase da pré-infância, então vem a escola já no fundamental, não é isso? E aí o contato com as outras crianças das mais diversas origens, né? E então o mundo moderno de então já não vem permitindo mais que as mães estejam presentes ano após ano na formação de seus filhos. Isso porque o mundo moderno, industrializado, exigiu também da mulher a inserção dela no mercado de trabalho, até porque por necessidade de reforço do orçamento. Ou seja, às vezes o salário do marido já não comportava mais as despesas, né? E a mulher então teve que ser inserida no mercado de trabalho. E até porque, em função também da emancipação da mulher, que é um direito justo, né? A mulher que saiu daquele estágio de submissão total, ela então ergue a bandeira da emancipação e a mulher então assume o seu papel na sociedade. Então, enfim, mas isso trouxe de uma certa forma também consequências não muito positivas, ou seja, não existe mais tempo para a criança estar ouvindo ou sendo acompanhada por suas mães, porque a mãe vai trabalhar, tem que deixar a criança ou numa creche ou sob os cuidados de um babá. Então vejamos, agora, isso é um assunto para outro momento, para uma outra área. Estou só aproveitando o momento e já antecipando certos conceitos que a gente futuramente vai ter que falar sobre isso. Bem, então nós nos centramos na palavra formação e transformação. Então a transformação é exatamente a fase mais importante da educação do ser humano. Ou seja, a transformação na fase da infância e da adolescência que o alicerce da fé cristã, dos princípios, dos valores cristãos são então alicerçados. Isso é importantíssimo, né? E nós sabemos dos riscos e os perigos que rondam nossos lares, nossas famílias. Tá bom, meu? Caríssimos irmãos? Então vamos aqui a mais um comentário e aí nós fechamos esse bloco já. E Reinaldo Pereira dos Santos, ele fala: de acordo com o documento de Aparecida, número 278, os 5 aspectos fundamentais que aparecem no processo de formação do discípulo
missionário são: primeiro aspecto, o encontro com Jesus Cristo é o querigma. Querigma é uma expressão grega, né? Que é o querigma, é o encontro com Jesus. Uma das características do discípulo missionário é a identificação com Jesus Cristo e o seu seguimento. Sede santos, como vosso Pai é santo. Isso foram palavras do Mestre Jesus. São palavras do Mestre Jesus. O segundo aspecto, a conversão. Olha a conversão, que eu tinha falado antes. Como consequência desse encontro. Ou seja, você tem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, e esse encontro, ele sendo um encontro de amizade, um encontro de amor e de paixão, ele vai gerar uma conversão. O discípulo missionário anuncia a boa nova. O querigma é o anúncio da boa nova do Senhor Jesus, do Evangelho. Evangelho significa a boa notícia, a boa nova. Sobre Jesus Cristo e seu projeto, e no empenho para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Isso nós encontramos no Evangelho de São João, João apóstolo. O terceiro aspecto, o discípulo é o cristão maduro. O cristão maduro, ele identifica-se com Jesus Cristo e compartilha seu destino. Ide e fazei discípulos meus em todas as nações. É a frase áurea, né, do Evangelho, o ide de nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto aspecto é a comunhão com os irmãos, ou seja, é a dinâmica da comunidade, da comum unidade comum, todos em um. Quem é esse um? O Senhor Jesus Cristo. Então, é essa unidade em Jesus Cristo que vai formar a base de uma comunidade equilibrada, alegre, amiga, fraterna e feliz. Nesse caso, o discípulo, ele vai viver em comunhão com a sua igreja. E a sua missão consiste em ajudar a igreja a ser a comunidade de amor, casa da comunhão. Quer dizer, comunidade de amor, casa da comunhão, escola da vida, comunidade missionária. Quer dizer, missionária é aquela comunidade que se lança, aquela comunidade que sai da sua zona de conforto, vamos falar assim, e ela se lança em busca de outros, a alcançar adeptos para a seara do Senhor Jesus. Capaz de atrair e fazer de todos peregrinos. Quer dizer, capaz de atrair e fazer de todos peregrinos. E o quinto aspecto, que é a missão. O discípulo, ele não se contém. Ele tendo sempre presente a vivência das vocações e ministérios específicos à luz de Jesus Cristo. É Jesus que o discípulo missionário deve anunciar. Então, as vocações, elas são o chamado. A vocação é o chamado de Deus. É o chamado a todos nós para a nossa vivência, para compartilhar a nossa fé na igreja. E Deus chama, e nós devemos estar sempre, né, prontos, né, para imitarmos a mãe de Jesus, Maria, né, o sim de Maria, eis-me aqui, Senhor. Ou o profeta, né, chama e o ouvinte diz: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Então, esses aspectos foram muito interessantes, e vamos ver se nós conseguimos mais adiante a gente desenvolver mais esses conceitos, né? E aí, passo a passo, nós buscarmos o aperfeiçoamento da nossa catequese.